Olá, eu sou José Luiz, eu sou obreiro de fé e seja bem-vindo ao nosso canal. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor esteja sempre convosco. Deus os abençoe sempre. Mas, irmãos, eu venho aqui para nós debatermos um assunto. São detalhes, mas que algumas igrejas cometem, né? Não é um erro, mas e que pode ser que esteja acontecendo na igreja de alguns. Então vamos lá. Vejam só, todo culto, né? Ou no caso toda semana, aquela igreja, né? Ela tem uma sequência de cultos. Então, por exemplo, segunda-feira na igreja tal é culto das senhoras. Na quarta-feira é um culto de doutrina. Na sexta-feira é um círculo de oração. No domingo é um culto de evangelização ou culto de ação de graças, culto de adoração. Depende como a sua igreja chama. Amém? Claro, eu não vou explicar o que é cada culto, né? Isso aí os irmãos já devem saber. Segunda-feira, como a gente citamos aqui, culto das senhoras, né? Pronto, então as senhoras vão tomar conta daquele culto, louvor, vai ter a palavra, vai ter dízimos e ofertas, se a sua igreja pede ou não, enfim, tranquilo. Quarta-feira, culto de doutrina, vai vir um ensinamento, vai vir aquela doutrina, aquele puxavante de orelha, né? O cingir dos lombos, amém. Sexta-feira, círculo de oração, algumas igrejas têm clamores, outras igrejas são apenas meia hora, 40 minutos de joelho, de prostrado, enfim, cada um segue. Aí depois vem uma mensagem, aquela mensagem sobre oração e tal. Domingo, culto de evangelização, que geralmente é um culto mais para a família, um culto mais de exortação, um culto direcionado à evangelização, que geralmente os irmãos chamam, né, vizinhos, chamam amigos, olha, vamos lá para o culto tal, no domingo é muito bom, às vezes vem pastores de fora, vem um irmão de fora, leva uma palavra positiva, amém? Não deveria ser assim, não é verdade? Mas muitas vezes não é. Como assim não é? Não é. O que é que muitas igrejas está acontecendo? Eu não citei essa ordem cronológica, né? Esse cronograma, né? Segunda, tal culto, quarta-feira, doutrina, sexta-feira, círculo de oração, domingo, evangelização, ou culto de adoração a Deus, culto da família, enfim. Então, o que é que acontece? E cheguei numa determinada igreja, aí uma pessoa disse, Zé Luiz, vamos lá, muito bom, no domingo tem um pastor, leva uma palavra positiva, leva assim, amém. Aí chegamos na igreja, domingo, né? Eu pensei, bem, domingo, primeiro dia da semana, deve ser um culto de exortação aos irmãos, para os irmãos realmente já começarem na segunda-feira com aquele coração repleto da palavra de Deus, aquele coração cheio de energia, né? Revitalizado, de acordo com aquele devido àquele culto passado. Não deveria ser assim? Pois é. Aí chegamos na igreja, normal, louvores, né? Geralmente são 3, 4 louvores. Tem igrejas que fazem 3 louvores em sequência, tem igrejas que são 4, 5, aí não é isso que eu estou questionando. Aí tiram dízimos e ofertas, vem aquela oração, uma pessoa vem dar uma saudação, outra pessoa lê um versículo, entra outro louvor. Bem, isso aí é de cada. Aí quando chegou na mensagem, vamos lá, agora vem o importante. Quando chegou na mensagem, aí chegou o cidadão, acredito que deve ser o pastor da igreja, e olha, isso não é coisa de crente,
porque o crente não deve andar assim. Olha, isso é brincar de ser crente. E tome doutrina, tome ripa. A gente aqui no Nordeste chamamos de ripa, né? Ripa é bater, né? Tome chicote. Olha, porque isso não é comportamento de crente, porque isso. Aí eu olhava pro rapaz que me chamou, ele todo desconfiado, e a madeira deitando. Pá, que isso não é comportamento, porque isso, porque aquilo, ele citou, olha, porque um irmãozinho. Bem, se ele faz isso num domingo, que geralmente as igrejas são cheias, né? Geralmente tem muita gente ali visitando, que geralmente é o domingo que o pessoal que não frequenta tanta igreja evangélica, não obedece assim, não é questão que não obedece, me coloquei mal, me perdoe. Mas assim, não vão para os outros cultos, né? Culto de doutrina, ciclo de oração, geralmente o pessoal deixa realmente para ir num domingão, né? Por tempo, enfim, aí cada um, a particularidade de cada um. Aí quando foi, eu olhei para o meu amigo assim, ele todo desconfiado, quando terminou o culto, ele disse, gostasse, eu fiz, meu irmão, gostar, eu gostei, a palavra foi dada, mas me diga uma coisa, você não disse que era um culto de exortação, um culto de adoração ao Senhor? E, meu irmão, ele fez um culto ali de doutrina. E que tanto que muitas pessoas ali, tem um rapaz ali que eu conheço, ele também tem conhecimento, e ele disse, rapaz, ele está fazendo isso. Aí eu digo, bem, meu irmão, eu não sei se está passando isso pela sua igreja, mas não tem a ordem, o cronograma de se seguir? Tem. Se você tem uma correção ali para fazer, para dar realmente para a sua igreja, o que é que Paulo disse? Hein? O que é que Paulo disse? Tenha domínio próprio. Se controle e mencione isso quando é o culto de doutrina. Na quarta-feira. Na quarta-feira você solta seus leões. Aí você vai corrigir a sua igreja, você vai corrigir seu corpo. Corpo que eu falo, corpo, né? Os membros da sua igreja. Aí você entra com sua doutrina, o texto que você quiser. Aí você. Porque é o dia apropriado para aquilo ali. Inclusive, não é todo culto de doutrina que a igreja está cheia, né? Geralmente o pessoal não gosta muito da doutrina. Aí é cada um. Eu gosto. Aí tem um círculo de oração, numa sexta-feira. Quando foi numa sexta-feira, de novo. Aí eu digo, olha, eu tenho para mim que essas igrejas não têm aquela obediência cronológica da coisa. Se é um círculo de oração, meu irmão, se eu tiver errado, os irmãos aí me corrijam. Tá? Mas o meu raciocínio é esse. Círculo de oração. Então é uma coisa dedicada a, já está dizendo, oração. Ora e ação. Um culto de joelhos, clamores, né, pedidos de oração, a mensagem que venha a ser algo dedicado ou uma mensagem que leve ao povo, ao público, ter a consciência da oração, do jejum. Jesus, quantas vezes nós tem uma passagem bíblica que fala que Jesus orava muito. Tanto é que ele diz assim, e o dia ainda escuro, Jesus saía a orar. Aí chega o cidadão e toma um chicote no nome do povo. Na segunda-feira, mais chicote. Então assim, a coisa já se atropelou. Eu disse a ele, né? Só meu irmão. Então é o seguinte, a tua igreja está, infelizmente, não pode se bater de frente, né? Se o teu pastor ministerial ou a pessoa o líder da tua igreja, saiba ouvir, pastor, o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo? O pessoal está observando, está acontecendo isso. Se ele for humilde de coração, ele vai te ouvir. Ou então você achar que não, olha, bota os joelhos no pó,
tira uma semana aí de jejum, de manhã cedo, acorda cedo, oferece esse jejum, essa oração aos teus líderes, né, da tua igreja, né, pede aí misericórdia, pede a Deus misericórdia, sabedoria, para despejar muita sabedoria e misericórdia naquele altar, já que não está tendo essa ordem. Esse cronograma está sendo ferido, né? Esse cronograma está sendo atropelado por não sei que razão. Então, não está tendo essa cronologia. E o pior de tudo, irmãos, é que ele chegou para mim e disse assim, ô obreiro, o engraçado é que, pronto, é por causa disso, a gente não convida. O convite tem que ser feito. Mas aí o que é que deve estar acontecendo? Eles já estão, eles perceberam do que está acontecendo e têm receio de convidar as pessoas para irem à própria igreja. Então, geralmente nos domingos as igrejas estão mais cheias. E eu disse sempre para ele o seguinte, e também como eu tenho a oportunidade de pregar não, porque eu não sou pregador, de levar uma mensagem, eu sempre digo assim, gente, hoje, as igrejas hoje são hospitais espirituais. Isso é uma verdade. Nós já estamos tão calejados da nossa luta, do nosso dia a dia, as coisas estão cada vez mais difíceis e não tenho fé que vão melhorar, não, porque a própria palavra de Deus já está se cumprindo, que virão dias difíceis de se manejar. Então a gente procura, meu irmão, quando a gente vem procurar uma igreja, é porque a nossa vida já está no limite, você já está fatigado. Nós já está, aquela criatura, ele já está humilhado, aquela criatura já está mastigada, já está castigada. Ele quer entrar ali, ele quer se sentir na presença de Deus, ele quer que Deus fale com ele. E batendo, ele não vai entender não, ele já está tão humilhado, as forças dele já se esgotaram. Ele quer alguém que dê a mão a ele, que levante aquela pessoa, que exorte, que diz assim, você é importante para Deus, tu tem o teu lugar no colo de Deus, você não é menos importante, você é importante para Deus, tenha coragem, te levanta, aquilo que você está desejando prevaleça, permaneça, fique firme, busque a minha presença aqui. Aí uma criatura dessa, já fadigada, já castigada, chega no culto, num domingo, querendo, coitado, escutar uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento. Aí vem, porque tu é fraco, porque tu é infiel, porque você não é crente, porque você anda assim, porque você devia andar assado. Ele vai sair mais triste do que ele entrou. Ou estou errado? Se eu estiver errado, os irmãos têm plena liberdade de comentar aí embaixo.